Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um tema da série Perguntas de Deus. Não esquece de dar aquele like bonito, compartilhar com seus amigos, se inscrever no meu canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar sempre atento aí aos nossos novos vídeos, ok? E o texto de hoje está em Gênesis capítulo 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Deus procura Caim após ele ter cometido pecado, né? Para a gente entender a história, a gente precisa voltar um pouquinho na causa do pecado de Caim. Foi o seguinte: Deus pediu para Caim e Abel uma oferta. Então chegou o momento de cada um apresentar a sua oferta. Caim ofereceu um fruto que ele tinha, né? Abel, que era um pastor de ovelhas, ofereceu um cordeiro. Deus se agradou da oferta de Abel, né? E Caim ficou chateado, ficou furioso com isso. A partir desse momento, um ódio muito grande inundou o coração de Caim. Ele ficou muito irado, muito enciumado por causa da oferta de Abel, que foi aceita, e a dele não, né? Então nós temos nessa história dois perfis, dois caminhos, dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, vamos começar por Abel. Abel era alguém que amava a Deus, era obediente, era simpático e ele aceitava o plano da salvação. Por isso ele ofereceu um cordeiro. Caim era genioso, era egoísta, era orgulhoso e ele não aceitava o plano da salvação. Um era fiel e o outro era infiel. Um queria agradar a Deus, queria ser obediente ao que Deus estava mandando, e o outro queria obedecer de forma parcial. Ele queria obedecer do seu jeito. Então fazer as coisas do nosso jeito não é uma boa ideia, porque a gente pode se meter em problemas. As consequências podem ser muito duras, muito negativas, não é? Então, por isso, ele cometeu um homicídio, o primeiro homicídio da história. Então, foi cometido entre irmãos. Caim, infelizmente, matou seu próprio irmão. Então, hoje em dia, esses dois tipos de pessoas existem e vão existir até o final da Terra, até o fim dos tempos. Primeiro grupo de pessoas é aquele que deseja fazer a vontade de Deus, independente do que seja, do que Deus peça, ele está disposto, ele fica feliz em fazer a vontade de Deus. O segundo grupo finge que faz a vontade de Deus, finge que adora a Deus e no final das contas faz as coisas do seu jeito. Qual desses grupos é o seu grupo? Você faz parte de qual desses dois grupos? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de filho de Deus você é? Uma pergunta: se Caim e Abel eram irmãos, eram criados pelos mesmos pais, por que escolheram caminhos diferentes? A resposta está no uso do livre-arbítrio. Foi uma questão de escolha. Cada um escolheu o que queria para a sua vida. Então, por isso, houve essa diferença aí. Eles tiveram as mesmas informações, tiveram os mesmos pais, porém, cada um escolheu um caminho diferente. Um escolheu o caminho da obediência,
outro escolheu o caminho da desobediência. E olha qual foi a resposta, né? De Caim. Caim agora responde a Deus também com uma pergunta: sou eu guardador do meu irmão? Né? Guardador ou tutor, né? Ou cuidador do meu irmão? A resposta é sim. Nós somos guardadores dos nossos irmãos, irmãos de sangue e irmãos em Cristo. Hoje não está muito em moda, né? A gente amar o nosso próximo, a gente ajudar quem está precisando, né? E hoje as famílias, infelizmente, estão sendo destruídas pelo ódio. Irmão que machuca o irmão, que fala mal do irmão, irmão que quer ser melhor do que o outro, e ainda tem irmão que mata o seu próprio irmão. Então isso com certeza é muito triste. Antes dessa pergunta aqui que Deus fez a Caim, ele já tinha feito outra pergunta, né? Verso 6 e verso 7. Então disse o Senhor: porque andas irado? Porque decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus já tinha feito umas advertências para Caim. Deus já tinha dado um toque para Caim antes que acontecesse o pior. Porque o nosso Deus, ele nos ama. Então ele vai até o nosso encontro, ele faz de tudo para que a gente não caia num precipício, né? E ele colocou ali, né, essa ideia na mente de Caim. Caim, se você fizer as coisas certinhas, eu vou ficar feliz com você. Vai tudo ocorrer bem. Mas se você não fizer, então o pecado pode dominar você, pode acabar com a sua vida. Mas Caim, depois dessa conversa com Deus, continuou irado contra o seu irmão, né? Então o nosso Deus, ele coloca alguns quebra-molas na nossa frente para que a gente não se desgoverne no carro da vida, porque nós trilhamos caminhos aqui nessa terra, né? E alguns trilham bons caminhos e outros trilham maus caminhos. Então, alguns às vezes trilham esses maus caminhos porque se enganam, né? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte, não é? Então, esse foi o caminho que Caim procurou, né? E quando a gente procura um caminho que está longe da vontade de Deus, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 19:3 que o nosso caminho ele vai ficar cada vez mais torto e também vamos ainda ficar irados contra Deus depois de tudo, né? Mesmo a gente cometendo os nossos erros. Então, o primeiro quebra-mola que Deus ele coloca para que eu e você não caiamos é o quebra-mola das crenças fundamentais. Em que você crê? Sobre salvação, sobre o céu. Será que está tudo correto naquilo que você crê? Você entendeu certinho o propósito de Deus para a sua vida, o plano da salvação? Porque Caim, ele tinha um pensamento diferente de Abel quanto ao plano da salvação. Ele não queria aceitar que tinha que ser um cordeiro, que tinha que ser derramado um sangue, que aquilo representava o sacrifício de Cristo que um dia iria acontecer. Ele precisava entender que o pecado é mau, que o pecado é ruim, ele traz desgraças. Então muitas vezes a gente tem crenças equivocadas do cristianismo, e isso aí é o que governa a nossa vida. E a gente fica vivendo algo ilusório. Às vezes a gente se engana, e às vezes é que a gente realmente não entendeu. Isso é normal,
né? Cada um tem um processo de aprendizagem. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouco mais, tá? Outro quebra-mola é a gente ignorar o problema, né? Então a gente está vendo que está caminhando para o lado errado. A gente está vendo que as influências não são boas, que os lugares não são bons, e a gente continua ignorando o problema. Outro quebra-mola, quando a gente percebe que a gente vai se chocar, então, quando a gente percebe que a gente está descendo ladeira abaixo, em direção à desgraça, né, à ruína do pecado, então a gente tem que fazer algo doloroso, nem que tenhamos que bater, mas se a gente não está conseguindo frear, a gente precisa fazer alguma coisa para poder parar. E por último, o último estágio do pecado, né, é se arrepender mesmo, para valer, ou então a gente vai morrer, ou então não vai ter mais jeito, né? O carro vai ficar totalmente desgovernado e não vai ter para onde fugir, não vai ter saída, não vai ter como desviar, e o final, infelizmente, vai ser a morte. Então, sigamos, né, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz para a gente se colocar nas mãos de Deus, pedir para Ele colocar um freio na gente, né? E Efésios 4, 26 e 27 diz, né, irai-vos e não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então a Bíblia até dá um consolo para a gente, dizendo que a gente pode se irar, né? Mas diz para não pecar. Então não devemos cultivar sentimento de ódio, de ira no nosso coração, né? Nós precisamos que esse nosso coraçãozinho aqui seja preenchido com o amor, né? Que esse coraçãozinho aqui ele brote amor, que sejamos amáveis, né? Que vivamos o amor. Esse é o maior argumento em favor do cristianismo, o amor. Infelizmente, Caim continuou assim, né? Ele seguiu esse caminho, a sua descendência seguiu o seu caminho, e mais à frente a gente vê dois grupos de seres humanos, né? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Alguns pensam que os filhos de Deus são os descendentes de anjos com mulheres, de uma relação entre anjos e mulheres. Mas o contexto bíblico nos diz outra coisa. A gente entende que, eu entendo assim, que esses filhos dos homens eram os descendentes de Sete, que nasceu depois, né? Depois da morte de Abel. E eles eram pessoas que faziam a vontade de Deus, eles eram obedientes a Deus. Inclusive Enoque, descendente de Sete, ele andou com Deus e teve o privilégio de nem passar pela morte. Deus o chamou para morar com ele lá no céu, né? E os filhos dos homens, os filhos que são descendentes de Caim, esses aí se afastaram, infelizmente, de Deus, né? E até hoje existem filhos de homens e filhos de Deus. Você deseja fazer parte de qual grupo, hein? Se você deseja fazer parte do grupo dos filhos de Deus, escreve aqui nos comentários, aqui embaixo. Escreve assim: eu faço parte do grupo dos filhos de Deus, tá? E vamos cuidar dos nossos irmãos, porque sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. A pergunta é: mas e Abel? Ganhou o que com isso? Sendo fiel a Deus. Ele foi morto. Qual foi a recompensa de Abel? Pare para pensar numa coisa. Toda vez que alguém se decide por trilhar o caminho do Senhor,
ele vai passar por algumas dificuldades. Ele vai ser perseguido muitas vezes. Isso é normal. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é normal, de vez em quando, termos algumas dificuldades, passarmos por problemas e fazermos inimigos também. Porém, nada melhor do que ter uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, de que você está indo bem, de que você está no caminho correto, e Abel vai ter sim a sua recompensa, pois ele vai estar na eternidade. Tem melhor prêmio do que isso? Tem melhor presente do que isso? Está na eternidade? Pois é, ele fez a sua parte, ele foi obediente ao Senhor, ele foi fiel, e ele vai ter sim a sua recompensa. E ele ganhou tudo. Ele é um grande vencedor, ele é um campeão. Então vale a pena nós também seguirmos o mesmo exemplo de Abel, de sermos fiéis a Deus, obedientes, pessoas amáveis. Obrigado pela sua companhia em mais um tema da Palavra de Deus. Aguarde o próximo, na próxima semana, tá? Se não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? Ativa as notificações também, comenta, compartilha com seus amigos para que essa mensagem seja uma bênção a outras pessoas. Fica na paz, tamo junto, Deus abençoe você.